Olá, eu sou a Daniela Ortiz, coordenadora da modalidade prática da UBR. E estamos aqui mais uma vez para falar sobre as regras da modalidade prática e as novidades para 2018. Para iniciar o nosso vídeo, falaremos sobre os princípios dos competidores e das equipes. Alcance seus objetivos sem esperar que o seu professor os alcance por você. Supere os seus limites e o da sua equipe. Ajude seus colegas e adversários a superarem os seus limites. Seja um bom competidor e amigo de todos ao mesmo tempo. Saiba que o mais importante do que ganhar é conseguir competir e aprender. Ajude sempre a construir uma comunidade OBR maior e melhor. E ame sempre o seu robô. A OBR modalidade prática tem por característica simular um ambiente de desastre onde o resgate das vítimas tem que ser realizado por robôs. Em um ambiente hostil e perigoso, um robô completamente autônomo, desenvolvido por você e sua equipe, recebe uma tarefa muito difícil: resgatar as vítimas sem interferência humana. O robô deve ser ágil, superar terrenos irregulares, caminhos com linhas desconhecidas, desviar de escombros, subir montanhas para conseguir salvar as vítimas, transportando-as para uma região segura, onde os humanos assumirão os cuidados com ela. As equipes devem ser compostas por no mínimo 2 até 4 alunos, mais um professor ou um técnico responsável, que realizarão a sua inscrição para algum dos níveis disponíveis para esta modalidade: nível 0, nível 1 ou nível 2. O nível 0 é uma das novidades de 2018, que são direcionadas para os estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, que participam da etapa local, regional ou estadual. O nível 1 é direcionado para os estudantes do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental, que possibilita avançar até a etapa nacional. O nível 2 é direcionado para os estudantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico. Participam de todas as etapas, podendo avançar até a etapa nacional e concorrer à vaga na etapa internacional da Robocop Junior 2019. A arena utilizada nas etapas regionais e estaduais da UBR é uma versão simplificada da tarefa de resgate das competições da Robocop Junior Rescue Line. Esta arena deve ser construída de madeira e ter 3 ambientes, sendo que 2 desses ambientes estão no primeiro nível, chamada área de percurso, e a sala de resgate em um nível mais elevado, com uma rampa de acesso conectando a área de percurso à sala de resgate. O ambiente é modular, permitindo diversas configurações possíveis, como pode ser visto na imagem. Podem existir plataformas para a entrada e para a saída da rampa, porém, as plataformas serão obrigatórias quando a rampa for paralela a alguma sala, como nas configurações C, D e E da imagem. A área de percurso não possui paredes. A rampa deve ter 30 cm de largura e pode ou não conter paredes, de até 20 cm de altura. A inclinação da rampa em relação à altura da sala de resgate deverá gerar uma inclinação de 10 a 20 graus. Cada parte da arena, área de percurso, sala de resgate, deve medir entre 80 por 80 cm e no máximo 110 por 110 cm, podendo ser retangular, como uma sugestão de 80 por 110 cm. A entrada da sala de resgate pode ser pela esquerda ou pela direita e deve ter entre 25 cm de largura e altura, e ela estará centralizada em relação à rampa. Fiquem atentos, robôs com mais de 25 cm não passarão pela entrada da sala de resgate. A sala de resgate não possui fitas no chão, apenas uma faixa prateada na sua entrada com no mínimo 2,5 cm de largura. Caso a rampa esteja diretamente conectada à sala de resgate sem a plataforma, o final da rampa também deve conter uma faixa prateada. A sala de resgate deve ter paredes laterais, de no mínimo 15 cm e no máximo 20 cm de altura. As linhas pretas, com aproximadamente 2 cm de largura, existirão em toda a arena, com exceção da sala de resgate, e podem ser feitas utilizando fita isolante ou impressas em papel ou outro material com a mesma característica. As linhas serão dispostas num trajeto não conhecido pelas equipes. Por isso, a capacidade do robô de seguir o caminho desconhecido faz parte do desafio. As linhas serão similares para todas as equipes nas arenas de um mesmo nível na competição: fácil, média e difícil. As linhas devem ficar distante pelo menos 15 centímetros da borda da área de percurso e centralizada quando disposta sobre a rampa. As linhas podem fazer curvas grandes, pequenas, curvas em 90 graus, retas, zigue-zagues, círculos, entre outras formas,
mas não podem formar curvas com angulação menor que 90 graus. Vamos falar agora sobre os componentes do desafio da OBR. Encruzilhadas. As intersecções de linhas formam as encruzilhadas que podem conter uma marcação em fita verde de 2,5 cm por 2,5 cm na intersecção das linhas, que indicará a direção que o robô deverá seguir. Ao encontrar uma encruzilhada, o robô deve seguir pelo caminho indicado pela marcação verde, que pode indicar um caminho à direita ou à esquerda. A imagem mostra as opções de caminhos a serem seguidas nesses casos. As encruzilhadas serão sempre perpendiculares e poderão existir na área de percurso. Caminhos diferentes daqueles indicados pela encruzilhada poderão levar a lugar algum ou forçar que o robô fique em looping na arena. Porém, não será considerado falha de progresso, caso o robô não execute corretamente esta encruzilhada. Cada intersecção com verde superado com sucesso, a equipe ganhará 10 pontos. Beco sem saída. Poderá haver um beco sem saída, que é quando há duas marcações verdes antes de um cruzamento, uma em cada lado da linha, conforme a imagem. Neste caso, o robô deve se virar e voltar a seguir linha no sentido contrário. Cada beco sem saída superado com sucesso, a equipe ganhará 10 pontos. Obstáculos. Os obstáculos estarão presentes somente dentro da área de percurso e só podem ser alocados em linhas pretas retas que tenham pelo menos 10 cm de comprimento reto antes e depois do obstáculo, e distante 30 cm de qualquer borda da arena. Os obstáculos são barreiras que forçam o robô a desviar saindo do seu caminho traçado pela linha preta durante alguns instantes. Ao realizar o desvio, o robô deve retornar para a linha logo em seguida ao obstáculo desviado, para obter sucesso. Não será permitido ao robô seguir por outra linha da arena, nem a mesma linha caso ela já tenha mudado de direção. Caso o robô não consiga retornar à linha, será considerado falha de progresso, forçando o robô a reiniciar o seu percurso. Os obstáculos devem ser pesados a ponto de impedir que os robôs empurrem quando levemente tocados, e possuem tamanhos mínimos e máximos conforme a imagem, podendo ser de qualquer formato e material, desde que não ultrapasse os limites. Os obstáculos podem estar presos ou não ao piso da arena. Caso o robô empurre ou desloque algum obstáculo por mais de 1 centímetro em qualquer momento durante a execução da rodada, será considerado falha de progresso. O obstáculo voltará para a posição correta e o robô reinicia o seu percurso. Cada obstáculo superado com sucesso, a equipe ganhará 10 pontos. Os redutores de velocidade simulam terrenos sinuosos e poderão estar em posição transversal às linhas, sendo roliços com diâmetro aproximado de 1 centímetro. Podem ser feitos de madeira, lápis ou outro material apropriado. Sua dimensão transversal é entre 15 e 20 centímetros e devem ser pintados ou encapados de papel branco, sendo cobertos com a fita isolante na sobreposição entre a fita e o redutor. Redutores podem ser alocados também na rampa e nas plataformas de acesso. Cada redutor superado com sucesso, a equipe receberá 5 pontos. Gap. Os gaps simulam situações onde o robô não consegue distinguir o caminho a ser seguido. O gap é feito uma descontinuidade de linha preta, podendo existir na área de percurso, rampa ou plataforma de acesso. Os gaps não devem ser maiores que 10 centímetros e devem estar presentes sempre em linhas retas. Cada gap superada com sucesso, a equipe receberá 10 pontos. Passagem. Pode existir uma única passagem na área de percurso e só poderá ser posicionada em uma linha preta reta no caminho do robô. A passagem será construída de 3 pedaços de madeira pintados de laranja, fixados um ao outro com um vão livre interno de 25 cm de lado e 25 cm de altura, para que o robô possa atravessá-lo, como podemos ver na imagem. Se o robô derrubar ou deslocar a passagem por mais de 1 centímetro a qualquer momento durante a execução da rodada, será considerada falha de progresso. A passagem volta para a posição correta após a falha de progresso e o seu robô reinicia o seu trajeto. Cada passagem superada com sucesso sem movê-la, a equipe receberá 10 pontos. Marcador de percurso. O marcador de percurso é um sinal que indica o início ou fim de um percurso. O marcador pode ser feito de qualquer material, como EVA, madeira ou plástico, no formato circular de 3 cm de diâmetro ou no formato de seta. O marcador deverá ser na cor laranja, conforme a imagem. A quantidade de marcadores de percurso é determinada pela comissão de arbitragem, e esta quantidade pode variar para cada rodada. Nível 0.
No início da rodada, o árbitro posiciona os marcadores de percurso de acordo com o objetivo selecionado para aquela rodada. Já nos níveis 1 e 2, o capitão da equipe posicionará os marcadores de percurso. Eles não podem ser alocados na primeira reta de saída do robô e, no caso de ter mais de um desses marcadores, eles devem estar a uma distância linear mínima de 50 centímetros entre si. Após o início da rodada, os marcadores de percurso não podem ser mais alterados. O marcador de percurso superado na primeira tentativa valerá 60 pontos, superado na segunda tentativa valerá 40 pontos e superado na terceira tentativa valerá 20 pontos. Vítimas. Uma outra novidade de 2018 é que existirão dois tipos de vítimas, ambas feitas de bolas de isopor de dimensão entre 4 e 5 centímetros de diâmetro. As vítimas mortas são bolas de isopor pintadas de preto fosco e não são eletricamente condutoras. Já as vítimas vivas são bolas de isopor encapadas de papel alumínio prata, refletem luz e são eletricamente condutoras. Uma ou mais vítimas poderão ser colocadas pelo juiz em qualquer posição da sala de resgate, logo após o robô iniciar sua trajetória na área de percurso. Para realizar o salvamento com sucesso, o robô deve colocar as vítimas nas áreas de resgate, que para o nível 0 e 1 é um triângulo retângulo com os lados de 30 por 30 centímetros, pintado de preto, com uma elevação de 5 milímetros na sua entrada, conforme a imagem. Já a área de resgate do nível 2 é uma estrutura de madeira de 6 centímetros de altura, pintada de preto, com área interna vazada. Ela terá a forma triangular, de 30 por 30 centímetros de lado e será colocada no chão em um dos cantos da sala de resgate. A área de resgate será posicionada pelo juiz após o início da rodada. As imagens mostram as formas corretas de posicionar a vítima na área de resgate para o sucesso do salvamento. Caso existam múltiplas vítimas, o seguinte procedimento será adotado pelo juiz. Ele removerá cada vítima posicionada na área de resgate com sucesso, assim que não tiver mais perigo de interferir na ação do robô. As vítimas não precisam ser salvas uma a uma, e a pontuação será considerada se o robô posicionar a vítima corretamente na área de resgate e sair da área sem a vítima. Cada vítima viva resgatada na primeira tentativa valerá 60 pontos, na segunda tentativa, 40 pontos e na terceira tentativa, 20 pontos. Cada vítima morta resgatada na primeira tentativa valerá 50 pontos, na segunda tentativa, 30 pontos e na terceira tentativa, 10 pontos. Rodada e calibração. As equipes terão 2 minutos de tempo de calibração nas arenas oficiais imediatamente antes de suas rodadas. Neste tempo de calibração, não será admitido que o robô execute qualquer teste de pista seguindo a linha, apenas execute as rotinas de calibração dos sensores, podendo, para isso, posicionar o robô em qualquer parte da arena. Após a calibração, os robôs serão posicionados no local de largada indicado na arena pelos juízes, e os robôs terão no máximo 5 minutos para completar a tarefa por rodada, e o cronômetro nunca para. Falha de progresso e tentativas. Para cada falha de progresso, o robô deverá recomeçar o percurso ou rampa em que estiver atuando, considerando este reinício uma nova tentativa. O recomeço dos percursos e rampas obriga o robô a ser posicionado no final do percurso anterior, ou na rampa, quando a falha de progresso acontecer na sala de resgate. O primeiro percurso é uma exceção, onde o recomeço é no ponto de partida. Após a terceira tentativa de superação de um marcador de percurso ou rampa, o robô deverá ser movido para trás do marcador de percurso seguinte. Não serão computados os pontos por marcador de percurso superado, mas será considerada a melhor pontuação obtida dentro desse percurso. A equipe pode ainda optar por pular o percurso antes de finalizar as 3 tentativas. Isso implicará na perda das 3 tentativas, qualquer pontuação de um marcador de percurso e uma penalidade de 1 minuto por marcador ou rampa pulada, que será acrescido no tempo final. O tempo máximo da rodada, mesmo com as penalidades, será de 5 minutos. A equipe ainda pode decidir abandonar a rodada antes de seu término se a falha de progresso for causada por uma falha no robô, ou simplesmente a equipe e seu capitão acharem melhor terminar essa rodada. Neste caso, o capitão do time deve indicar aos juízes a desistência e anunciar o fim da rodada, retirando o robô da arena. Todos os pontos conquistados pela equipe serão considerados, mas seu tempo de prova, para efeito de desempate, será sempre 5 minutos. Desafio surpresa. Desafio surpresa é um desafio na programação ou mudança de comportamento no robô.
que deverá ser demonstrado durante o tempo da rodada. A equipe que desejar realizar a sua tarefa do desafio surpresa deverá adicionar em seus robôs algum mecanismo de sinalização, como um LED, lâmpada ou algum outro sistema que permita ao robô sinalizar as suas condições aos juízes e às equipes. O capitão da equipe deve dirigir ao juiz do desafio 20 minutos antes do início da segunda e terceira rodada e, por meio de um sorteio, receberá sua tarefa. A equipe decidirá se realizar ou não. Cada desafio realizado com sucesso, a equipe ganhará 60 pontos. Não será permitido o uso de controle remoto para controlar manualmente os robôs, compartilhamento de robôs entre as equipes, tutores, professores, pais ou os responsáveis na área de trabalho das equipes. Não será permitido reiniciar o robô com um programa diferente, fornecer informações ao robô por meio de botões, sensores ou qualquer outro dispositivo durante os procedimentos de reinício entre uma tentativa ou outra, modificar manualmente qualquer parte do robô durante a rodada, e isto inclui levantar ou abaixar a garra, reposicionar qualquer elemento de hardware, ajustar esteiras ou rodas que tenham desprendidos, encaixar conectores, entre outros. Não é permitido retirar ou remontar qualquer parte do robô que cair na arena. Ela deve ser deixada no local onde caiu até o final da rodada. É proibido fornecer informações aos robôs sobre a arena ou influenciar de alguma forma o seu desempenho, como, por exemplo, pré-programar a direção de uma curva ou uma intersecção. Espera-se que o robô reconheça o ambiente sozinho. Está curioso para saber um pouco mais sobre o nível 0? O nível 0 será composto de apenas uma etapa, regional ou estadual. O robô da equipe deverá ser autônomo e totalmente construído e programado pelos estudantes. O robô deverá ser capaz de completar os desafios baseados nas tarefas e componentes da modalidade de resgate da UBR. Cada equipe participará de 3 rodadas, e a cada rodada terá um desafio diferente para o robô, como, por exemplo, seguir linha por 15 segundos sem se perder, subir rampa completamente, reconhecer um obstáculo e emitir um sinal. Continua curioso? Então venha participar conosco dessa grande Olimpíada Brasileira de Robótica. Nos vemos nos torneios!